Colômbia é um time com qualidade, de boa qualidade. Embora hoje o mercado do futebol na América do Sul seja tão desequilibrado assim economicamente, né, que um jogador que deu muito trabalho aos times brasileiros na primeira fase, o Viveiros, saiu e hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense. Ele está num grande clube brasileiro que é o Atlético Paranaense, mas que no momento tem menos receitas, tem um ano mais difícil e veio para o futebol brasileiro. Isso mostra um pouco como está essa balança econômica. Agora, em relação ao jogo... Fora que, né, Mansur, o time do Nacional tem jogadores que não conseguiram render no futebol brasileiro e acabaram voltando para o mercado local. Caso, por exemplo, do Marlos Moreno, passou pelo Flamengo. O Morelos, que não conseguiu fazer sucesso no Santos, né, hoje voltaram para o futebol colombiano. É verdade. Agora, em relação ao jogo em si, o que o São Paulo vai celebrar é jogar no Morumbi sem estar em desvantagem, precisando, evidente que ele vai precisar ter mais iniciativa do jogo, mas ele não vai iniciar o jogo com o placar que o elimina. Porque em termos de atuação, o São Paulo vai precisar fazer um jogo muito diferente, um jogo com a cara muito diferente do que foi hoje. Porque foram 2 pênaltis, foi o Rafael aparecendo muito bem, foi muita dificuldade, fora algumas passagens do jogo, muita dificuldade de reter um pouco a bola, de fazer o jogo acontecer um pouco mais longe da sua área. São Paulo teve muita dificuldade, mesmo com os encaixes que o Crespo gosta de fazer, com algumas perseguições mais individuais. Mesmo assim, o São Paulo teve muita dificuldade. O Sabino, especialmente no primeiro tempo, que tinha o encaixe dele com o Marino Nestrosa, teve bastante problema nesse duelo individual. O que é normal com o Inostrosa, né? É normal, mas... Tem sido assim, né, Mas tinha uma circunstância que ficou muito clara no lance do primeiro pênalti, que o Cardona bate para fora, que o Inostrosa fazia o movimento de atrair o Sabino para um pouco mais longe da área, girava e a partir daí ganhava campo para correr. E aí, nesse duelo de velocidade, o Sabino estava com muita dificuldade para persegui-lo. Tanto que no segundo tempo, a minha sensação é que o Crespo mexe um pouco nos encaixes por aquele setor para tentar evitar esse duelo individual. Mas, enfim, o São Paulo teve muita dificuldade o tempo inteiro e tem todos os motivos para estar satisfeito com o 0-0. Não foi uma atuação boa, evidente que contra um adversário de alto nível, mas o São Paulo foi superado na maior parte do jogo pelo Nacional. É claro que no Morumbi é outro jogo, né, Alex? O São Paulo tem sido bastante forte quando joga em casa. Houve uma melhora considerável no nível de atuações desde que o Crespo chegou. Hoje não foi assim, mas vinha sendo, com exceção do jogo da volta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas todo esse cenário dá ainda mais confiança de que com o Morumbi lotado, o São Paulo vai conseguir vencer o Atlético Nacional em casa e passar para as quartas de final da Libertadores. Não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É uma delícia de resultados, para ver, né? Pela circunstância do jogo, os 2 pênaltis, teve ainda a bola que bateu na trave e o Rafael ainda acabou tirando assim. 2 na trave, né, Alex? Mas essa ele acaba tirando também. E o primeiro pênalti, se vai no gol, eu acho que ele pegaria também do mesmo jeito que foi. Verdade, ele estava muito né? bem colocado, estava na bola. Aí que está o detalhe, o jogo eliminatório, você traz essa condição para casa. Lógico que dentro de casa o São Paulo mais forte tem que jogar melhor, só que o São Paulo também saindo, ele vai ter que ainda ter muito cuidado contra esse Atlético Nacional. Né? Porque ele tentou, até pensou de repente em algumas coisas ali, viu que foi difícil. Ele tentou e conseguiu até se ajustar um pouco mais no primeiro tempo. Mas esse time do Atlético Nacional, ele te incomoda. Né? E jogando fora de casa a gente já viu, né? Jogando aqui contra o Bahia, contra o Inter, enfim, teve momentos aí que vão ter momentos no Morumbi que o São Paulo vai ter que ter muita atenção nessa questão de sair com muito juízo. E tem que ter aprendido realmente algumas coisas desse jogo para poder neutralizar nessa volta agora, porque também, se a gente for ver o Atlético Nacional, ele não fez o seu jogo mais brilhante, mais intenso que dentro de casa, e normalmente nessa Libertadores ele já fez. É isso, e o São Paulo também contou com o ótimo goleiro Rafael, né, que defendeu um pênalti, ainda teve a sorte de ver outro pênalti batido para fora. Poder voltar vivo, né, cara? Tendo sem dois dúvida, desconto. Sem dúvida. A gente tem aqui o nosso campinho, mas temos antes do campinho, deixa eu colocar aqui para vocês os números do jogo, para vocês tentarem entender um pouquinho o que foi esse empate lá na Colômbia, né, entre São Paulo e Atlético Nacional. Veja só, a posse de bola até que foi equilibrada. O Atlético Nacional teve a bola por 53% do tempo, o São Paulo 47%. Total de passes, também o equilíbrio, 339 do Atlético Nacional
contra 312 do São Paulo. Passes certos, 86% a 82%. Finalizações, aí há uma diferença grande, né? Foram 17 finalizações do Atlético Nacional, só 5 do São Paulo. Agora, vejam quantas finalizações no gol, né? Só uma. Lembrando que finalização na trave não conta como finalização no gol. A conclusão que a única é o pênalti. Exato. A única finalização na direção do gol foi o pênalti defendido pelo Rafael. Foi a única defesa que ele fez no jogo. Que as duas bolas na trave não contam. Não, é uma defesa de extrema importância, mas foi a única defesa do Rafael. Uma finalização no gol. São Paulo não finalizou nenhuma vez no gol do Ospina. Impedimentos, 1 do São Paulo, 0 do Atlético Nacional, 7-2 em escanteios para o time colombiano, desarme 5-14, faltas cometidas 13-10, cartões amarelos 2-2. Os números talvez não demonstrem fielmente o que foi o jogo, né, Mansur? O São Paulo começou muito mal o jogo, depois ali a partir do pênalti começou a dar uma equilibrada no jogo, mas o segundo tempo foi de um amasso completo do Atlético Nacional. O São Paulo mal conseguiu chegar à área adversária. E aí eu faço um questionamento para vocês. Falei sobre isso um pouco ontem aqui, quando mostramos a provável escalação do São Paulo. Aliás, estava correta. Eu não consigo entender o motivo de o Ferreira não estar no time do São Paulo para um jogo como esse. Primeiro, por tudo que ele tem mostrado ao longo da temporada. Segundo, pelas características do jogo, que mesmo antes dele ser iniciado, ele tendia a ser apresentado. Porque quem viu o Atlético Nacional jogar contra o Internacional e contra o Bahia em casa, já imaginava um tipo de jogo como foi o de hoje contra o São Paulo. De um time rápido, de um time que vai ter a bola na maior parte do tempo, que vai pressionar o adversário, mas que fornece e dá muitos espaços também. E sendo um jogo nessas condições, eu não consegui entender porque o Crespo não colocou um jogador de velocidade para tentar explorar esses espaços dados pelo time do Nacional. Tanto o Luciano quanto o André Silva têm boa velocidade, mas não são jogadores do drible, jogadores da explosão. E por isso achei, ontem já antes do jogo e hoje tive ainda mais convicção de que talvez fosse mais interessante ter um Ferreira para iniciar esse jogo de hoje. O que é que você pensa sobre isso, Mansur? Bom, pensando sob o ponto de vista de capacidade técnica, é óbvio que o Ferreira tem entrado no time quase sempre bem e acrescentado coisas ao São Paulo. Isso é um ponto. Tentando pensar com a cabeça do Crespo, não é simples a gente tentar entrar na cabeça dele e tentar decifrar o que ele pensou para o jogo. A minha sensação é de que ele não queria deixar de ter nenhum desses jogadores que estavam em campo. Não queria, por exemplo, deixar de ter, além da linha de 5, Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson, por entender que assim ganhava um pouco mais de capacidade de marcação contra um time que é muito técnico, muito móvel, muito veloz e queria dificultar muito a questão para o São Paulo. Quando o São Paulo, no início do jogo, tinha dificuldade de sair de trás e acabava esticando a bola, a falta desse homem veloz aparecia. O São Paulo consegue respirar um pouco no jogo quando ele consegue, uma vez tendo a bola, não depender tanto de uma escapada em velocidade, mas tentando reter a bola para trocar passes com aproximação e a partir daí tentar construir algo. Ele tem uma boa chegada pelo lado direito, um lance que termina num cruzamento do Cédric, que termina e numa quase finalização dentro da área. É quando o São Paulo consegue respirar um pouco mais dentro do jogo, quando ele consegue trocar um pouco mais de passe, porque ele não era um time para estocada rápida para fazer um jogo de ida e volta, porque a característica dos jogadores que estavam em campo não era essa. Eu acho que ele não quis abrir mão dessas características de jogadores de marcação, não foi tão eficiente nesse aspecto, porque mesmo assim o São Paulo foi muito atacado e cedeu chances muito claras ao Atlético Nacional, mas eu acho que o que passou pela cabeça dele era isso. Ele queria ter esses jogadores para tentar encaixar essa marcação e conseguir tentar neutralizar um pouco mais o Nacional. E faz sentido o que você falou, Felipe, mesmo que não fosse de início, porque daí você tem algo de você querer uma retenção meio por dentro, com essas passagens que fosse dos laterais, principalmente, às vezes o Alisson, né? Aconteceram poucas vezes, Poucas vezes. Teve uma jogada, só acho que bem combinada, pelo jeito trabalhada, que caiu no Luciano. O Luciano abriu lá no Enzo.
Mas como o São Paulo acabou ficando mais acuado, ele não teve nenhuma coisa ou outra. Os três, o Marcos Antônio, o Bobadilha e o Alisson, ok com a outra linha, com a linha de 5, né? Esses dois da frente também poderiam ser, pelo menos um dos mais velocistas, ou até dois, né? Para você realmente ter essa questão de condução. É provável que ele também tenha pensado que no segundo tempo, com um pouco mais de desgaste, ele fosse ter essa velocidade. Então, primeiro ele pegou, tendo um time de mais retenção e de repente dando umas espetadas com esses alas e tendo também uma bola parada, às vezes um pouco mais forte, tendo esses caras, né? Então eu vou segurar. Porque o Atlético Nacional em casa, dos 8 jogos que ele jogou, acho que nessa Libertadores ou nesse passado recente, em 7 ele saiu ganhando. E hoje ele fez por isso também de novo, né? Teve a infelicidade de perder praticamente o pênalti. Então acho que todo esse histórico veio na cabeça do Crespo para poder dar uma estabilidade. Só que depois eu acho que ele demorou muito para pôr essa questão dessa velocidade. Ele nem foi a primeira opção, né? Ele foi entrar com 30 mais ou menos ali, né? Então, a sensação para mim de que ele estava mais preocupado em tirar ritmo do Atlético Nacional do que propriamente ter uma retomada de bola e uma saída muito rápida foram as primeiras alterações dele, né? Quando ele coloca Rodriguinho e Lucas. Rodriguinho mais um jogador de articulação, o Lucas entra no lugar do André, evidentemente não para ser um 9, mas para tentar com mobilidade ali na frente da opção de passe, e o Rodriguinho que é um jogador mais articulador. Então isso para mim deu um sinal claro que a preocupação dele não era tanto ter a flecha para correr ali na frente, era tirar um pouco de ritmo do Atlético Nacional. Quando tivesse a bola, tentar ficar com ela um pouco, tentar amansar aquele fluxo de ataque do Atlético Nacional, que por vezes era um seguido do outro, e assim tentar mudar, dar um pouco de estabilidade ao time. Me pareceu isso, aos 33 é que ele faz a mudança, então, que entra o Ferreira junto com o Pablo Maia. Para o entendimento do jogo, assim, que normalmente você vai se adaptando, acho que demorou mesmo. Né? Eu, pelo menos na minha visão, sim. Eu entendo. No fim, se a gente pegar o resultado, acabou dando certo. Mas eu acho que em campo não funcionou. Mas não foi por causa das escolhas. Exato, porque em campo, vejam que o São Paulo cedeu 2 bolas na trave, foram 2 pênaltis, e a bola passando ali na área em diversas oportunidades, que não terminaram muitas vezes numa finalização super perigosa, mas que poderiam ter terminado em finalização. Então eu acho que no final das contas acabou não dando certo. E fora isso, eu acho que tem mais uma questão, e aí acho que vale para o Ferreira e vale para o Rodriguinho, que é aproveitar o momento do jogador. Tanto Ferreira, não que André Silva e Luciano estejam mal, pelo contrário, também estão rendendo bem, estão funcionando. Mas eu acho que você tem que aproveitar quando Ferreira e Rodriguinho, eles estão te dando respiro, eles estão te oxigenando, né, na parte criativa do jogo, que era algo que o São Paulo estava muito deficiente com o Zubeldia. E eu acho que parte desse novo momento do São Paulo também tem a ver com esses jogadores, né? Que junto com o Luciano, especialmente, também a participação do André Silva, os jogadores de meio campo, melhoraram o time. Então acho que talvez entender o momento e aproveitar. O Ferreirinha está na temporada mais artilheira dele, né? Está fazendo gols. O Rodriguinho, depois de muito tempo de sequência de lesões, está conseguindo dar a resposta que sempre, né, quem conhece o São Paulo a fundo, né, e desde as categorias de base, imaginou que ele pudesse ter no profissional. E aí talvez o Crespo, por ter chegado agora também, não tenha talvez tido isso, colocado isso como uma prioridade dentro do time, né? Eu acho que teve a ver mais com a característica do jogo mesmo. No fim de semana ele começa com o Rodriguinho e Ferreira. Ferreira começa? Começa contra o Vitória. Isso. Ferreira, Rodriguinho verdade, e o André. Uhum. No mais, a formação, porque no mais é praticamente a mesma formação, porque ele também está limitado de opções, especialmente a linha defensiva, né? Não tem muito o que mudar. Eu acho que foi mais pela característica do jogo, assim. Que o momento dos dois é bom e que eles têm entrado e acrescentado coisas é fato. Agora, o que aconteceria no jogo com eles e não com outros, a gente não vai conseguir saber. Mas tentando entender qual foi a estratégia, a minha sensação é essa, o tipo de jogo que ele esperava e o tipo de jogo que ele queria que acontecesse foi o que moldou as escolhas dele. E para um segundo tempo tão, às vezes, ruim do São Paulo, aí eu acho que faltou a questão dele. A estratégia inicial de vir para a virada
e você fala, poxa, eu vou tentar Sim. algum ajuste, ver como é que vai acontecer. Era a minha ideia, mas Quem daí de fato eu acho que nesse desenho de time não se achou totalmente ainda e tem tido a confiança do Crespo em muitos momentos. Alisson. É o Alisson. Também acho. Eu acho que é diferente quando ele vinha de trás como um volante que chegava e por vezes quando ele já recebe a bola um pouco mais adiante. Com bola eu acho que ele... Até a participação diminui, né? E a forma como ele recebe nem sempre é a ideal para ele, tem sido, nem sempre tem sido a ideal. Acho que hoje ele pensou mais no Alisson pelo que ele poderia dar sem bola do que com bola. E eu acho que nesse jogo, dessa maneira, apesar do Bobadilha estar super bem, eu olhando, eu prefiro ainda o Alisson do que o Bobadilha para jogar. Né? Hoje de início, se fosse olhar assim, os dois super bem, eu pensaria ainda no Alisson. Parece é difícil, né? Porque o treinador foi lá, deu oportunidade. E ele que vinha super bem ali, você tem que realocar ele. Ele ajuda, mas é mais discreto do que de repente estava sendo antes. E só para a gente terminar nessa primeira parte sobre o São Paulo, Ferrares fez uma partida abaixo do que vinha fazendo. Né? Ele vinha numa sequência muito boa, seja como zagueiro, como um lateral. Hoje não esteve numa noite feliz, né? Ele cometeu o primeiro pênalti, comete o segundo, né? O primeiro foi azar, né? O primeiro não teve culpa uma infelicidade. nenhuma, uma infelicidade. Ele foi travar a bola ele chega acabou... tarde. Aí sim o ele é segundo descuidado, era né? absolutamente desnecessário, uma bola que estava indo para a lateral da área, saindo da do gol, área. né? E não indo na direção da é, finalização. E o Ferrares acaba cometendo um pênalti que por pouco não custou o empate, pelo menos. O bote dele era um bote Emerson precipitado. Sheik. O bote Emerson Sheik. Chega atrasado. É por aí. Deixa eu dar uma passada aqui na hashtag Troca de Passes. São Paulinos estão participando aqui com a gente. Olha só. O João Paulo Bianchi. O São Paulo teve hoje a famosa sorte de campeão? Ele pergunta aqui. Teve a famosa sorte de campeão? Abraço de Lisboa. Olha, tá lá em Lisboa, em Portugal, assistindo Troca de Passes. Às vezes acontece, né? Essa sorte de campeão. Se for campeão, nós vamos falar isso. Exato, porque é um jogo que às vezes marca uma campanha. Um jogo que você é amassado, tem 2 pênaltis contra, seu goleiro pega pênalti, 2 bolas na trave e você ainda assim não perde, né? O Rafão manda aqui, a partida do São Paulo só não foi pior que... essa aqui não é de hoje, não. O Rafão manda aqui, ó, outra. Crespo escalou mal, trocou mal e acabou com o São Paulo, que foi amassado o jogo inteiro. Se não fosse o Rafael e a trave, tinha sido 4-0 facilmente. Hora de repensar esse pé no acelerador do carro de Fórmula 1. Essa avaliação, assim... Ele disse que ele era igual um piloto... que ele falou. Fórmula 1. Dá o carro a ele e ele pilota da melhor forma que ele conseguir. Mas às vezes esse negócio, a escalação, ele errou. É duro você falar assim, porque ele pensou realmente numa estratégia e acabou não acontecendo. Né?